Descubra a oração misteriosa que me transformou para sempre. Real demais. A noite estava alta e uma neblina espessa envolvia a pequena vila de São Lúcio. Era como se o próprio ar estivesse vibrando com um mistério oculto. As lamparinas foram acesas, mas a escuridão parecia ganhar vida, serpenteando entre as ruas estreitas. E naquele cenário enigmático, uma jovem chamada Clara, com os olhos brilhando como estrelas de esperança, encontrou um livro antigo empoeirado na biblioteca da sua avó. Não era um livro qualquer. Esse tinha uma capa de couro desgastada, com símbolos estranhos que pareciam pulsar como se tivessem segredos guardados. Ao abrir, o cheiro de papel velho e um sopro gélido pareceram dançar ao seu redor, como se algo estivesse esperando por ela. A princípio, Clara não se deu conta da grandeza do que tinha em mãos. As páginas estavam preenchidas com orações, algumas escritas em uma língua que ela não conhecia, mas que a atraía como um ímã. Uma em particular se destacou, a oração da transformação. Mergulhada na curiosidade, ela leu em voz alta, e no mesmo instante, um vento frio atravessou a sala, apagando todas as lamparinas de uma vez, deixando-a em penumbra. O coração dela disparou. Os olhos arregalados, Clara sentiu uma presença, como se risadas ecoassem ao longe, celebrando algo que estava prestes a acontecer. Os relatos diziam que quem conseguisse pronunciar a oração corretamente ganharia um poder inimaginável. Mas que poder era esse? E a que preço viria? Ouvia boatos sobre pessoas que haviam desaparecido após seus desejos se tornarem realidade, mas a tentação era forte. Rei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te dar um aviso importante. Muitos inscritos relataram que o YouTube os desinscreveu sem aviso. Então, dá uma olhadinha no botão vermelho aqui embaixo para se certificar de que você ainda está inscrito no canal. Eu adoraria que você não perdesse nada do conteúdo exclusivo que vem por aí. E enquanto estiver lá, dá um joinha, isso realmente me ajuda com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos nos conectar. De volta, Clara. A neblina parecia espessa demais, como se cada gota de ar estivesse carregando uma promessa sombria. Ela sentiu um nó na garganta ao perceber que não poderia voltar atrás, tudo estava prestes a mudar para sempre. O que havia ali, nas sombras ligeiras da biblioteca, e como essa oração afetaria ela e a vila inteira? Um frio na espinha a fez tremer. O que mais estava escondido à espera de ser descoberto? A biblioteca estava em silêncio absoluto, mas Clara sentia que o silêncio não era apenas a ausência de som, era uma expectativa palpável, quase sobrenatural. O coração dela batia descompassado, e cada palpitação parecia ecoar nas paredes frias. Ela olhou para o livro mais uma vez e por um instante hesitou. Mas a curiosidade a puxava de volta, como um imã irresistível. Sem pensar duas vezes, decidiu que lera a oração novamente. A oração da transformação. As palavras dançaram na sua mente, misturadas com a ansiedade e uma farpa de medo. O que realmente significava transformar-se? Quem ela seria se desejasse isso? As páginas viravam com facilidade, como se esperassem esse momento. Um lampejo de luz prateada surgiu em sua visão. Clara franziu as sobrancelhas, e sem perceber, estendeu a mão em direção ao livro. Assim que seu dedo tocou o papel, uma onda de energia percorreu seu corpo, como se 1000 choques elétricos estivessem a energizando. As palavras começaram a ser pronunciadas de sua boca automaticamente, seguidas por um murmúrio distante que crescia em intensidade ao redor. Quando a última sílaba saiu, tudo ao seu redor se transformou. As lâmpadas voltaram a acender, mas não era luz familiar. Era uma luz fria, fazendo as sombras parecerem ainda mais longas e ameaçadoras. E, com a iluminação, Clara viu. As paredes da biblioteca estavam cobertas de rostos. Um emaranhado de expressões horríveis e angustiadas. Aqueles eram os rostos de quem havia desejado e feito a mesma oração antes dela, pessoas que tinham desaparecido de São Lúcio. Desesperada, Clara recuou, mas descobriu que não podia sair. O aroma do papel antigo agora estava misturado com algo mais, um cheiro quente e doce que parecia pegado à sua pele.
A névoa lá fora não era mais só neblina, estava viva, pulsante, quase como se estivesse se contorcendo, sussurrando seus segredos obscuros entre as paredes da biblioteca. A jovem não sabia se estava pronta para o que vinha a seguir. A sensação de poder crescia dentro dela, mas era um poder macabro e instável. Ela podia sentir uma escolha se formando na sua mente. O que ela realmente queria? Quais eram os desejos que tinha guardados? Ao ponderar, seus pensamentos foram interrompidos ao ouvir uma voz, fraca e distante, que vinha de uma das sombras no livro. Clara, a escolha é sua. Mas seja cautelosa, nem tudo o que se deseja é bênção. Os olhos de Clara se alargaram ao imaginar o que poderia significar aquela advertência. Um tremor a atravessou. Uma sensação de iminência o cercava. O livro começou a vibrar em sua mão, como se estivesse chamando por ela, e a presença que sentirá antes agora parecia crescer ao seu redor, tomando forma. A jovem estava no limite, prestes a cruzar uma linha sem volta. O que aconteceria se ela aceitasse o poder? A rapidez do pensamento fazia seu peito apertar. Enquanto a névoa começava a se agitar mais intensamente, Clara sentiu que tinha que decidir o que viria dela: seria transformação ou destruição. E se escolhesse não fazer nada? Um barulho ensurdecedor fez Clara estremecer. Algo se movia nas sombras. A biblioteca poderia esconder muito mais do que imaginara. Um novo sussurro a fez girar novamente. Está pronta para saber o que realmente está em jogo? O que aquela pergunta revelaria? Clara percebeu, então, que a verdadeira transformação poderia ser mais aterradora do que qualquer um dos seus desejos. O coração de Clara disparou quando a voz ecoou, parecendo ressoar nas próprias paredes da biblioteca. Ela olhou ao redor, absorvendo a atmosfera pesada de mistério e medo. A luz prateada piscava, projetando sombras que se contorciam como serpentes à sua volta. O poder que sentia não era somente uma força, era uma presença que a observava, ansiando por um ato de entrega. Eu estou pronta, Clara murmurou, mas sua própria voz soou estranha, como se a palavra estivesse sendo destratada por dentro. O livro em suas mãos parecia pulsar, uma batida sinistra que coincidia com o compasso do seu coração. A névoa lá fora começou a se agitar com mais ferocidade. As sombras nas paredes, acrescidas dos rostos atormentados, pareciam torcer-se em agonia. Clara não tinha certeza que aquilo era só uma ilusão construída por sua mente em pânico. Você realmente deseja isso? A voz tornou-se mais próxima, como um sussurro quente em seu ouvido, agora transbordando de urgência. O que você quer se tornar? Um turbilhão de memórias inundou a mente da jovem. Ela se lembrou dos momentos em que se sentiu insignificante, das vezes em que olhou no espelho e não viu a pessoa que desejava ser. O desejo por mudança sempre esteve ali, enterrado sob inseguranças e frustrações. Então, com um impulso, ela respondeu firmemente: sim. Eu quero me transformar. Assim que as palavras saíram, o livro brilhou intensamente. Clara piscou, e então tudo ao seu redor desapareceu, como se o mundo real tivesse sido arrancado de sua alma. O próximo instante aconteceu de forma abrupta. Quando seus olhos se abriram, ela estava em um lugar completamente diferente. Era uma sala ampla, preenchida por uma luz dourada e suave, que refletia nas correntes de água que deslizavam ao longo das paredes. Clara se viu diante de uma enorme janela, e quando se aproximou, a visão a deixou estarrecida. A cidade de São Lúcio, antes conhecida, agora se apresentava como uma metrópole de maravilhas. Edifícios reluzentes misturavam-se com natureza exuberante, e a vida pulsava em cada canto. Mas havia algo de inquietante. A sensação de que tudo isso tinha um preço. Ela virou-se, tentando compreender o que estava acontecendo, e encontrou-se frente a uma figura. Uma mulher de cabelos longos e olhos penetrantes, envolta por um manto negro. Você é Clara, a escolhida, ela declarou, e a voz carregava um eco que parecia tocar a própria essência de Clara. Você invocou a transformação, mas o que vem a seguir pode estar além do que imagina. Clara, agora ciente do poder que emanava de si, sentiu uma mistura de euforia e medo. O que você quer dizer? Perguntou, a voz embargada por incerteza. A mulher deu um passo à frente, esboçando um sorriso que não carregava qualquer indício de gentileza. Você não é apenas uma transformação, Clara.
Você é o elo entre mundos. E aqueles que uma vez desejaram poder como você podem não estar longe. Eles esperam, e suas intenções são sombrias. O estômago de Clara se revirou àquelas últimas palavras. A ideia de ser um elo era imensamente poderosa, mas, ao mesmo tempo, aterrorizante. O que isso significaria? E como seus desejos poderiam ter atraído os seres sombrios? A mulher estendeu a mão, oferecendo a Clara um pequeno objeto. Era uma pedra lisa e negra, esfumaçada por um brilho azulado. Receba isso e escolha seu caminho. Mas lembre-se, cada escolha tem um peso. Você decidirá quem se tornará. E qual será o seu legado? Enquanto Clara hesitava, o som de sussurros vindos das sombras aumentava. Ela podia sentir corações pulsando por sua volta, clamando por atenção. Sua mente girava com perguntas. Ao segurar a pedra, a pergunta mais angustiante se formou. E se eu falhar? E se eu não for a pessoa que todos esperam? A mulher sorriu de novo, mas já não havia doçura ali. Então, você descobrirá que o verdadeiro poder pode ser uma prisão. Um outro tremor percorreu seu corpo, e Clara compreendeu que a transformação apenas começava. O que ela escolheria? A luz ou a escuridão? A névoa envolvia a nova cidade, e antes que pudesse refletir mais, um grito distante cortou o ar. Era um chamado, e não apenas dela. Clara percebeu que a verdadeira prova estava por vir. As sombras se mexeram. O que mais estava à espreita nas trevas. Clara mal podia respirar ao encarar o desconhecido à sua frente. Desafios, segredos e decisões aguardavam. A atmosfera se tornava cada vez mais opressiva. Clara trouxe a pedra para perto do peito, seu coração pulando como se quisesse escapar daquele lugar. O som dos sussurros crescia, uma cacofonia de vozes que se entrelaçavam e se dissolviam, arrastando-a para um abismo de incerteza. Quem são vocês? Ela gritou, a própria voz distorcida pelo medo. A mulher de manto negro estendeu a mão e, em um gesto súbito, fez as sombras no ambiente se contorcerem, revelando formas indistintas que se moviam como se fossem serpentes. Aquilo sobre o que você tem que decidir não é só sobre poder. É sobre seu valor, sua capacidade de escolher entre a luz e a sombra. Uma decisão errada e as consequências podem ser devastadoras. Clara sentiu o nó em sua garganta se apertar. O que significava isso? Ela estava prestes a se tornar algo sobrenatural, mas a que custo? Ao olhar pela janela, a cidade vibrante se tornava um campo de batalha interno. Ela queria ser forte, queria deixar de ser invisível, mas a ideia de estar ligada a criaturas sombrias a aterrorizava. Então, ouviu uma nova voz, desta vez mais clara e distinta. Clara! Era um grito angustiante que parecia vir de muito longe, mas que ressoava dentro dela como um eco de sua alma. Perguntou-se de quem poderia ser aquele grito desesperado. Alguém precisa de mim. É hora de agir, a mulher de manto disse com um sorriso sombrio. Escolha a sua verdade, Clara. O que você vê como inimigo pode ser o seu aliado. E o que você considera luz pode ser apenas uma ilusão. A jovem desviou o olhar, angustiada. O que você quer dizer com isso? Sua cabeça girava com cada palavra. Somente agora, Clara percebeu que o espaço ao seu redor começava a mudar, as paredes da sala se desfazendo em borrões de luz e sombra, formando novas figuras que a observavam com intensa expectativa. Eram rostos similares ao dela, mas distorcidos pela desilusão e dor. Clara sentiu avançar um impulso de resistência. Não! Não vão me controlar! Ela erguia a pedra, sentindo a energia pulsante que emanava dela. Eu escolho ser eu mesma. Nesse instante, uma onda de poder invadiu seu corpo, fazendo-a vibrar em cores. As vozes ao redor começaram a se calar, uma súbita quietude tomando conta do ambiente. Clara fechou os olhos, concentrando-se em sua decisão, buscando um caminho que a levasse para fora daquele labirinto escuro. Mas quando ela o fez, algo inesperado aconteceu. Uma fera emergiu da escuridão, uma sombra monstruosa, com olhos brilhantes como lâmpadas, que a fitavam fixamente. Presentei-me com sua essência, a criatura rosnou, cada palavra disfarçada em um poder que abalou seu ser. Somente assim você poderá se libertar ou ser consumida.
Clara sentiu o medo apertar seu peito como um grilhão. O que aquela entidade queria? E, mais importante, o que custaria aceitar essa proposta? Podia sentir uma batalha se formando dentro de si. O que ela realmente queria era proteção, não a morte. Mas o que mais poderia acontecer se não tomasse uma decisão? Ao abrir os olhos, a luz parecia dançar em sua pele agora, e o peso da pedra se tornava quase insuportável. O que ela faria agora? Assim que abriu a boca para responder, um tremor percorreu a sala, e as paredes começaram a se mover como se fossem feitas de água. Clara! O grito ecoou novamente. Desta vez, era mais forte, mais próximo. Ela fechou os olhos, tentando ouvir além dos sussurros. Alguém precisa de você lá fora. Sem mais tempo para hesitar, Clara agarrou a pedra com força e enfrentou a sombra. O que era mais importante? Sacrificar-se pelas expectativas dos outros ou lutar pelo que acreditava ser seu destino? E assim, no momento mais desesperador, as trevas avançaram, e Clara teve que escolher. O que realmente significava ser o elo entre mundos? Um novo grito ecoou. A tensão estava prestes a explodir. Então, com um último impulso, uma sombra ou talvez luz envolveu sua visão, e ela desapareceu na neblina. Chegou a hora, a metamorfose estava prestes a acontecer. O que surgiria da escuridão que agora a abraçava? Clara mal podia imaginar. Estava prestes a descobrir. O frio a envolveu como um cobertor de sombras. Clara não sabia onde estava, mas a sensação de estar flutuando numa realidade paralela era palpável. A luz dançava à sua volta, com cores vibrantes que piscavam como estrelas, enquanto tudo acontecia em uma velocidade alucinatória. Ela sentiu cada batida do seu coração ressoando não só em seu corpo, mas no espaço desconhecido ao seu redor. De repente, uma voz profunda ecoou. Você atravessou a barreira, Clara. Agora, aqui, você pode renascer. Era a voz da mulher de manto negro, mas agora a figura se apresentava com um semblante de múltiplas faces, cada uma refletindo emoções que pareciam brigar entre si. Clara estava aturdida. Renascença? Para quê? Sua voz tremeu, quebrando o silêncio que se formara. Eu não quero ser uma sombra. Você já é uma sombra e uma luz, respondeu a criatura, como se suas palavras dançassem no ar. Aceite isso e você terá o poder de moldar seu destino. Cada escolha gera consequências, cada decisão, um novo caminho. Ela olhou para a pedra que segurava com tanta força. Em sua superfície, visões de sua vida passavam como um filme, repleto de momentos de dor e alegria, de solidão e esperanças. Naquele caos de memórias, Clara sentiu uma chama acender no peito. Eu não quero mais ter medo. Quero ser livre. No entanto, a sombra que a observava não estava tão disposta a liberar seu novo brinquedo. Liberdade vem com um preço, Clara. O que você está disposta a sacrificar? Apenas seu medo, ou algo mais profundo? A criatura inclinou a cabeça, examinando-a com curiosidade. O peso das palavras a atingiu como um soco no estômago. O que exatamente ela estava disposta a perder? Sua vida já estava cheia de perdas e arrependimentos, mas nunca fora uma escolha. Aquilo parecia diferente. Ela estava no controle, não a vítima do destino. As cores começaram a misturar-se, criando um furacão emocional que a desafiava a escolher. Clara respirou fundo e permitiu que um sentimento de clareza invadisse sua mente. Se eu tivesse que perder algo, disse, olhando diretamente para a criatura, que fosse tudo o que me impede de viver plenamente. Quero abrir mão da dor que carrego. Quero me libertar dessa sombra. Ao terminar de falar, um relâmpago atravessou a escuridão, iluminando a sala com uma luz ofuscante. As faces da mulher de manto negro se retorceram, sumindo no caos de luz e sombras. Clara sentiu um poder intenso surgindo de dentro. Era como se a pedra a impelisse, obrigando-a a se confrontar. Era a sua hora. No momento em que você se libertar de suas amarras, Clara, o mundo que conhecia será irremediavelmente alterado, sussurrou a voz da figura em meio ao turbilhão. Prepare-se para a transformação.
A pulsação da energia se intensificou e o medo que antes a dominava começava a se dissipar, dando lugar a uma coragem inesperada. Mas antes que pudesse sentir esse novo poder plenamente, outra sombra emergiu, uma figura conhecida que trouxe um arrepio gelado à espinha. Era alguém que fazia parte de seu passado, alguém com quem ela não quis enfrentar. Você está prestes a se perder, Clara. Não deixe que a luz a cegue para o real, a figura disse, seus olhos sombrios cheios de tristeza e desespero. O que você descobrirá pode ser mais aterrador do que qualquer sombra. Clara hesitou, o coração numa tempestade. O que essa figura queria dizer com aquilo? O que apareceria quando ela cruzasse aquele novo limiar? Em meio à turbulência surreal, uma nova imagem piscou diante dela, uma cena de caos, de conflito, e uma cidade em chamas. Poderia ser o futuro dela, ou um aviso ponto que a verdadeira metamorfose revelaria. A dúvida se misturou com a esperança, deixando Clara à beira de uma decisão monumental. Poderia realmente aceitar seu destino e moldar seu futuro? Com uma determinação renovada, ela sentiu a crista começar a vibrar, esperando pelo próximo passo ponto e assim, enquanto a luz começava a engoli-la e a sombra se contorcia, Clara percebeu que a verdadeira batalha não era apenas contra as forças externas, mas, essencialmente contra si mesma. O que realmente significava se transformar na essência do que era? O que ela encontraria em sua escolha? A resposta poderia mudar tudo. A luz a consumia, mas ao invés de doer, trazia uma sensação de peso. O peso do que significava estar viva. Clara fechou os olhos, entregando-se ao turbilhão que a envolvia. O calor a percorria como um rio de lava, derretendo as barreiras que a separavam de si mesma. Ela sentiu que estava se desintegrando, como uma estrela que explode em cores vibrantes antes de sucumbir ao seu próprio brilho. Então, tudo parou ponto à sua frente, um panorama imenso se abriu. As sombras dançantes desapareceram, e Clara se viu em um vasto deserto, sob um céu azul profundo. O chão era arenoso e quente, e a brisa carregava um perfume estranho, doce e azedo ao mesmo tempo. A figura de manto negro agora não estava mais ao seu lado. Clara sentiu um frio na barriga. Nesse lugar, ela estava sozinha. Olá, Clara. A voz era suave, quase como um sussurro do vento. Ela se virou, e para sua surpresa, a figura de múltiplas faces estava ali novamente, mas agora uma delas era diferente e refletia sua própria imagem. Agora não eram apenas sombras, mas uma tapeçaria de Clara, em todas as suas versões, a menina assustada, a adolescente rebelde, a mulher poderosa. Você me trouxe aqui? Clara perguntou, mas sua própria voz ecoou como se estivesse presa nesse deserto. Você pediu para se libertar, a criatura respondeu com uma expressão carinhosa. E aqui você encontrará a verdade das suas sombras. À medida que as palavras ressoavam, visões começaram a aparecer diante dela, como uma tela projetando um filme. Momentos de sua vida, suas escolhas, cada sofrimento e cada alegria. Ela viu o riso de seus amigos, as lágrimas em dias sombrios, as portas fechadas e as janelas abertas. E então vieram as memórias que ela tentava esquecer. Um rosto conhecido que a olhava com arrependimento, sua mãe. Clara, eu não queria que você sofresse, a imagem da mulher se contorcia como se estivesse presa em dor e culpa. Era como se o eco de suas palavras cortasse o ar morno do deserto, e Clara sentiu um nó crescer em sua garganta. Eu não posso carregar isso, Clara protestou, enfurecida. Por que você está aqui? Por que você precisa entender? Respondeu a figura de manto. Sua transformação começa em aceitar suas sombras, não em fugir delas. O que você chama de dor, às vezes é a ponte para a luz. Clara contemplou as visões, o tumulto emocional era intenso. O deserto havia se transformado em um labirinto de espelhos. Cada duplicata sua refletia emoção e medo. Estou presa entre as minhas escolhas. O que eu faço agora? O desespero quase a fez sucumbir. A sensação de estar perdida tomou conta. O calor do deserto tornava-se insuportável, e ela começou a se sentir impotente. Era como se cada sombra estivesse esperando, riando dela, desejando a sua rendição. Não desista, a voz da criatura ressoou, forte e decidida.
A transformação exige coragem, Clara. Você pode ser livre, mas precisa encarar quem você realmente é. O desespero aumentou e Clara percebeu que as sombras não eram seus inimigos, mas partes dela que espelhavam suas lutas. Ela não poderia escapar sem enfrentar essa verdade. Com uma respiração profunda, ela decidiu: eu aceito. Aceito minhas sombras e o peso delas. Instantaneamente, uma explosão de luz irrompeu por todo o labirinto. Os espelhos quebraram, e tornou-se um espetáculo de cores. Sussurros de seus arrependimentos se dissiparam, dando lugar a um eco de luz, como um novo amanhecer. Ela se viu novamente em um novo espaço, um vale exuberante, com flores que vibravam em cores que nem sonhara. Era um lugar de paz, onde as sombras não a perseguiam, mas a acompanhavam, com respeito. Mas em meio à beleza, uma nuvem escura surgiu, cobrindo o sol. Clara sentiu uma presença familiar, uma força estranha crescendo e, em um instante, uma voz ecoou pelo vale, conhecida, mas perturbadora. Você achou que poderia escapar de mim, Clara? Era a figura de seu passado, mais forte e mais próxima do que nunca. Isso está longe de acabar, a voz sibilou, e o chão sob seus pés começou a tremer. Clara sabia que a batalha estava apenas começando. O que essa força poderia trazer? Enquanto o vale trepidava, a luz e a sombra se preparavam para um confronto definitivo. O chão tremeu ainda mais, e Clara sentiu o coração disparar, como se quisesse saltar de seu peito. Aquela presença a envolvia com uma energia agridoce, uma mistura de medo e determinação. As flores ao seu redor tremulavam como se fossem o reflexo de suas emoções perturbadas. Você tentou me deixar para trás, mas não pode fugir do que você é. A voz cortante se aproximava, como sombras se arrastando no chão sob o céu que já não era mais azul. Clara olhou em volta, buscando alguma forma de escapar, mas não havia saída. O vale, uma vez acolhedor, agora parecia um campo de batalha. Chegou a hora de encarar seu passado, Clara. A dor que você deseja esconder não vai desaparecer, a figura disse, emergindo da sombra como um espectro de seus medos mais profundos. Era uma versão distorcida de si mesma, ridiculamente ampliada, com olhos profundos e afiados como facas. Eu não sou mais a menina assustada que você conheceu, Clara respondeu, tentando soar mais forte do que se sentia. Eu aceitei minhas sombras, e não preciso mais de você. A figura riu, um som ecoante que reverberava pela paisagem, como se as próprias montanhas estivessem zombando dela. Aceitar? Você acha que pode simplesmente declarar que aceita sua dor e tudo ficará bem? As feridas não curam com palavras vazias. Mas eu não estou sozinha! Clara gritou, sem saber bem de onde viera essa confiança. Ela olhou para as flores ao seu redor, cada uma vibrante e cheia de vida, cada cor um símbolo de sua resiliência. E então, sentiu aquela luz quente dentro dela começou a crescer, iluminando o vale e dissipando um pouco da escuridão que a envolvia. Eu sou todas as minhas partes. Eu sou a dor e a felicidade. E o que você representa é apenas uma parte de mim que eu não posso mais ignorar. Então vamos ver do que você realmente é capaz. A sombra se lançou contra ela, e Clara viu vidas passadas sendo jogadas em sua direção, momentos de desprezo, arrependimento, culpa. Era um ataque de lembranças, tão intensos que sua mente quase não suportou. Mas Clara estava preparada. Ela respirou fundo e se lembrou de cada lágrima que havia chorado, cada riso que a havia elevado. Esses são apenas fragmentos do que eu já fui. E, com esse pensamento, Clara estendeu as mãos, canalizando a luz que crescia dentro dela. O universo ao seu redor mudou instantaneamente. A explosão de luz a envolveu, e as memórias se tornaram sons suaves, quase como uma canção. As sombras não podiam dominá-la quando ela se permitia ser inteira. A cada empurrão da sombra, Clara respondia com um brilho mais forte. Ela viu o rosto da mãe novamente, mas agora não havia arrependimento, apenas compreensão. Você não está sozinha, eu nunca quis que carregasse isso sozinha. A visão soprou ternura em sua alma. Mais, então, como um trovão, a figura obscura rugiu de frustração. Você ainda precisa decidir, Clara. Você não pode ter ambos. A luz e a sombra não podem coexistir. Clara hesitou,
sentindo o peso daquela afirmação. O ar pareceu parar, e toda a vida ao seu redor parecia contida em um momento de expectativa. Ela se lembrou do que a criatura de manto tinha dito, da luz que vem após as sombras. Talvez não sejam inimigos, Clara pensou, mas sim aliados em minha jornada. Com esse entendimento, uma nova força a envolveu. Ao invés de resistência, ela decidiu se abrir para a experiência. Eu abraço você, sombra. Ela declarou, a voz ecoando como um trovão, mais suave como a brisa. A sombra hesitou, mas não desapareceu. Uma luta interna se formava, e Clara percebeu que estava apenas começando. A luz que emitiu não era apenas para afastar a escuridão, mas para iluminar o caminho de ambos. No instante seguinte, Clara viu todos os seus medos e sombras se transformando. Eram formas de mistério, e não monstruosidades. Mas antes que pudesse processar o que estava acontecendo, mais uma presença se aproximou do vale. Uma figura desconhecida, envolta em uma capa vermelha, se materializou com um olhar que parecia conhecer suas fraquezas mais íntimas. Clara sentiu outra onda de frio, e a luta que já havia enfrentado agora se tornava um duelo sem precedentes. Você acha que se rendeu? Está apenas começando a enfrentar a verdade que sempre esteve escondida dentro de você, a figura sussurrou, e o chão tremeu novamente. Quem era aquele novo inimigo, e o que mais Clara teria que enfrentar para encontrar sua verdadeira liberdade? Enquanto o vale rugia, ela sabia que o próximo desafio era iminente e intenso. Clara encarou a figura de capa vermelha, o coração acelerado e a respiração entrecortada. A presença emanava uma intensidade sombria que a fazia sentir que mais antes de qualquer coisa deveria preparar-se para o que viria a seguir. Era como se a figura soubesse suas fraquezas, como se pudesse desnudá-la em um instante. Você não sabe nada sobre mim, ela declarou, recuando para onde a luz ainda dançava como pequenos vagalumes ao seu redor. Porém, a sombra da figura parecia engolir sua força, como um predador em busca de presa. Ah, mas eu sei, querida Clara, a voz da figura soava envolvente, quase hipnotizante. Você carrega o peso de um amor perdido, a culpa de um futuro que não se concretizou, e a dor de ser você mesma. Todos nós temos segredos que sussurram em noites escuras. Você acha mesmo que pode escapá-los com essa luz frágil? Clara sentiu um nó no estômago. Memórias entrelaçadas de alegrias e tristezas agiam como os lamentos de um violino. Cada palavra da figura ressoava em seu interior, como o eco de algo que ela sempre quis esquecer. Mas agora, à luz do desafio, as memórias emergiam, as antiguidades enterradas explodindo na superfície. Você acha que sou frágil? Me engana quem acredita que só a sombra de um passado pode me definir. Clara gritou, sentindo a energia aquecer suas veias. Ela tão fortemente desejava acreditar nisso, que já não podia se deixar levar pelo desespero. A figura na capa vermelha sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos. Então venha, Clara. Venha enfrentar seus fantasmas. Eles são partes de você, mas não suas masters. Aceitá-los também é um caminho para a liberdade. Para cada passo que Clara tentava dar em direção à luz, a figura se movia com ela, como uma sombra indesejada. As flores vibrantes ao seu redor começaram a murchar, a energia que outrora sustentava agora se tornava escassa. A transformação das sombras de seus medos era sobrepujada pela ansiedade que antevia. Eu não tenho medo de mim mesma. Ela bradou, a voz firme, mesmo que suas mãos tremessem. Contudo, a dúvida ressurgia como um veneno sutil, corroendo sua certeza. Será que realmente havia abraçado cada parte dela? E, ainda assim, um apelo familiar emergia dos recessos de sua mente, a figura da mãe, o amor incondicional, os momentos de felicidade inocente. Eu lhe mostrarei o verdadeiro poder de sua luz, desde que você permita ser vulnerável. Não há vitória sem dor, a figura insistiu. Aquela voz ressoava com um lamento melodioso, e Clara sentiu que estava perdendo a luta interna. Qual é o seu nome? Clara perguntou de repente, achando que isso poderia desestabilizar a presença opressora. Meu nome é a verdade que você se recusa a ver, respondeu a figura, e a terra sob seus pés começou a tremer. Clara viu que o chão abaixo da figura se abria como uma fenda.
Uma voz, distante mas ressoante, chamava-a. Era um eco de si mesma, um apelo para se reconhecer. Uma série de visões começou a tomar forma diante de seus olhos, imagens de erros e acertos, de risos e lágrimas. Clara se viu em várias versões de si mesma, todas navegando por mares de dor e alegrias. Essas são suas lembranças. Olhe para elas e comece a entender o que realmente é lutar. A figura continuou, com a voz como um vento cortante. Os rostos de entes queridos e lembranças felizes se misturavam em uma dança vertiginosa diante dela. Você não pode escapar! Clara exclamou, lembrando-se do que havia aprendido. Mas a dúvida em seu peito sussurrava como um frio cortante. Como posso aceitar isso tudo? Com um movimento rápido, a figura estendeu a mão e uma luz opaca formou-se delicadamente em torno de Clara. Apenas dê o primeiro passo. A verdadeira transformação exige coragem, e o caminho está cheio de mistério. E você pode descobrir que o que lhe parece um fardo pode se tornar sua maior força. A luz em torno da figura vermelha se intensificou, e Clara sabia que, naquele instante, tudo poderia mudar ou terminar. O vale ressoava em um clamor agudo, a terra se dividindo mais do que nunca, e uma nova verdade prestes a ser revelada. O que você escolherá agora? A figura questionou, a tensão no ar quase palpável. Clara enfrentou a fenda aberta com todas as suas forças, sabendo que a escolha que estava prestes a fazer limitaria sua luta ou liberaria sua alma. O coração pulsando forte, ela deu um passo à frente, disposta a descobrir não só sua luz, mas também a verdadeira essência de sua sombra. E, com esse passo, Clara sabia que o destino a aguardava, pronto para revelar uma nova aventura. Mas o que ela encontraria do outro lado? O outro lado da fenda era um mundo distorcido, uma paisagem em que o passado e o presente se entrelaçavam como raízes de uma árvore antiga, doloridas e ocultas. Clara hesitou por um breve momento, antes de ser puxada para dentro dessa nova dimensão. As cores eram intensas, mas de uma intensidade surreal. Os azuis pareciam mais azuis, os verdes mais vibrantes, enquanto a neblina envolvente dançava em espirais frenéticas ao seu redor. Clara olhou para os próprios pés, agora afundados em um solo que pulsava sob seu peso, como se a terra estivesse viva, absorvendo cada gota de seu medo. Bem-vinda ao mundo das suas verdades não contadas, a figura da capa vermelha sussurrou, agora em um tom quase gentil, como se estivesse observando suas reações com curiosidade. Aqui, você não pode escapar das partes de si mesma que deseja enterrar. Uma série de fragmentos de memórias começou a se desenrolar diante dela. Feixes de portas, vozes familiares, risadas em eco e lágrimas silenciosas. Clara viu a si mesma sendo coberta por um manto de dor ao se despedir de uma amizade, passando por um luto não resolvido que a seguia como uma sombra. Cada visão era um golpe, mas também era uma revelação. O que eu estou vendo? Questionou, seu peito apertado, atormentada pelos recuos de sua vida. São as suas verdades, a figura respondeu, a suavidade no tom misturando-se com o peso invisível que parecia pairar entre elas. Aceitá-las é o primeiro passo para libertar sua verdadeira essência. Clara lutou contra o impulso de desviar o olhar, sentindo as lágrimas se acumularem. A dor parecia um buraco fundo, escuro e frio, lembranças de seu passado trazendo à tona o que ela costumava esconder debaixo de um sorriso. Aos poucos, seus sentimentos se tornaram diáfanos, suas inseguranças, sua raiva não resolvida, as pessoas que deixará para trás. No meio da confusão, uma pequena luz se destacou entre as sombras, um sorriso de sua mãe, acolhedor e cheio de amor incondicional. O calor desse momento desaparecido, mas não esquecido, fez Clara sentir uma onda de esperança. Ela não desaprovou você, só a ensinou a ter força. A figura murmurejou, como se tivesse lido seus pensamentos. E foi então que Clara percebeu que não precisava carregar sozinha as dores do passado. A luz que sua mãe sempre lhe oferecerá ainda estava ali, mesmo que distante. No entanto, a paisagem começou a mudar novamente. A beleza vibrante começou a se esvanecer, dando lugar ao cinza opaco que fez Clara hesitar. Vozes murmurantes, ecos de erros antigos, começaram a flutuar pelo ar, tentando puxá-la de volta ao abismo da dor. Não! Eu não sou mais prisioneira delas! Clara declarou, sacudindo a cabeça como se pudesse espantar os fantasmas.
A figura aqueceu, mas seus olhos refletiam uma sabedoria que era difícil ignorar. Mas você precisa entender que não acabou ainda. Você está a um passo de ver quem realmente é. Uma escolha deve ser feita agora, Clara. A luz deve renascer ou a escuridão pode consumi-la. Clara sentiu o coração acelerar, a adrenalina percorrendo suas veias. Tudo parecia tão distante, como se o mundo girasse velozmente ao seu redor. E se ela não conseguisse encontrar essa luz? E se, no final, a escuridão fosse tudo o que tinha? Inspire fundo, Clara. O que você quer se tornar? A voz da figura rompendo o silêncio, oferecendo uma escolha monumental. Clara sabia que sua resposta definiria não só seu caminho, mas também o impacto de cada ser que a rodeava. Uma fraqueza que muitas vezes a paralisara agora parecia uma força vital. Eu quero ser livre! Gritou com toda a força que consegui reunir. Mais, à medida que essas palavras saíam de sua boca, uma nova onda de trevas surgiu, um turbilhão de incertezas ameaçando envolvê-la por completo. A figura de vermelho a olhou com um misto de expectativa e pesar. Então, com um movimento sutil, as sombras começaram a se mover, como se estavam prestes a revelar uma nova faceta de sua jornada. Então prepare-se, Clara. A liberdade pode ter um preço. Você está pronta para pagá-lo? A pergunta pairou no ar, densa e sombria. Clara estava prestes a descobrir que o verdadeiro teste estava apenas começando. E a verdadeira batalha, entre luz e sombra, estava prestes a estourar diante dela. O sol despontou timidamente no horizonte, filtrando suas luzes douradas pela neblina que ainda dançava sobre São Lúcio. Clara acordou, atordoada, em meio a um campo aberto, cercada por flores que exalavam um perfume doce e familiar. Seu coração pulsava forte. Uma sensação de alívio misturada com ansiedade a invadia, mas havia algo diferente no ar. Era como se a liberdade estivesse ao seu alcance, mas o preço a ser pago oscilava ao redor dela. Você escolheu a luz, Clara. A voz suave e determinante da figura de manto vermelho ressoou, agora mais próxima. Mas essa escolha é apenas o começo. Aceitar quem você é, com luz e sombras, é o que a tornará verdadeiramente forte. A jovem soltou um suspiro profundo, como se toda a tensão acumulada tivesse se dissipado por um instante, dando lugar a uma calma que nunca conhecera. Lembranças de sua mãe e de momentos de felicidade inundaram seu coração, oferecendo apoio para o que estava por vir. Ela sabia que não poderia correr de suas verdades ou temer seus medos. Você é forte o suficiente, Clara. A verdadeira liberdade vem da aceitação e não da negação. As palavras da figura reverberaram em sua mente, fazendo-a recordar da transformação que já haviera começado. Clara olhou ao redor. O cenário tivesse mudado novamente e agora era um vasto vale colorido, como se todas as emoções se manifestassem em formas e cores antes invisíveis. Ela se lembrou das sombras que vira antes não eram inimigos, mas sim partes de quem era. Viver a vida plenamente significa também encarar as partes de mim que preferia ignorar, disse, com certeza crescente. A figura fez uma leve reverência, como se reconhecesse o amadurecimento da jovem. Vamos, então. O que você fará com esse conhecimento? Clara não hesitou. Decidiu enfrentar os medos que se escondiam atrás das sombras. Eu escolho ser livre de tudo que me aprisiona. Eu aceito meu passado e me permito seguir em frente. Não deixarei que a dor defina meu futuro. A figura de manto vermelho sorriu, e a paisagem ao redor transformou-se. Os campos vibrantes se tornaram um mar de luz, ofuscante e acolhedor. A consciência de Clara brilhou intensa, refletindo seu desejo de ser inteira, de reunir luz e sombra. Nesse instante, sombras do passado começaram a se dissipar, como folhas levadas por um vento suave. Uma nova presença surgiu, uma sombra familiar, não mais ameaçadora, mas como uma lembrança distante que ela poderia finalmente encarar. Era sua mãe, com um olhar carinhoso, como se finalmente pudesse concordar que Clara estava pronta para essa jornada. Filha, não carregue o peso da culpa. Sua luz sempre esteve dentro de você. Agora você pode brilhar como nunca antes, a imagem sussurrou. Clara sorriu e as lágrimas de alívio escorrem pelo rosto.
A dor não desaparecerá, mas com ela, sua força e resiliência poderiam arranjar um novo caminho. Uma nova luz surgiu em seu peito, e o calor a envolveu, formando um escudo, um espaço no qual poderia permanecer autêntica. As cores vibrantes dançaram em seu redor, e Clara percebeu que as flores eram mais do que simples plantas, eram emanações de suas emoções, um eco de sua jornada. Aceito meu elo com tudo isso, declarou, finalizando sua transformação com um grito libertador. A figura de vermelho se aproximou mais uma vez, uma expressão de respeito nos olhos. Você agora é capaz de moldar seu destino. Sua luta está longe de terminar, mas você terá o poder de caminhar entre luz e sombra, fazendo suas escolhas com consciência. As sombras, antes assustadoras, agora pareciam dançar ao seu redor, formando um círculo protetor que a preenchia de confiança. Clara não temia mais o que viera a seguir, porque ela não estava mais sozinha. Ela tinha a si mesma. E assim, com o coração transbordando de luz, Clara começou a caminhar pelo vale, um novo mundo à frente, um futuro prístino onde poderia ser livre para viver plenamente. Os desafios viriam, mas ela soube que agora tinha o poder de enfrentá-los. O mundo pulsava ao seu redor, e com cada passo, ela deixava mágoas e inseguranças para trás, enquanto abraçava o que realmente era, uma força indomável que poderia, finalmente, transformar o mundo à sua volta. E assim, com a luz brilhando em seu coração, Clara partiu para descobrir o novo, um futuro repleto de possibilidades e desejos renovados. Ela estava viva, finalmente livre para ser quem realmente era. E você, leitor, também pode enfrentar suas sombras e descobrir seu poder. Não perca a chance de ser parte desta transformação. Por isso, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio, então não espere nem mais um segundo. Juntos, vamos sempre iluminá-los.